Que atire a primeira pedra quem nunca tomou uma decisão de cabeça quente e, logo em seguida, quando a poeira baixou, se perguntou: meu Deus, o que eu estava pensando? É uma experiência universal, com certeza. Totalmente. E hoje a nossa imersão vai explorar exatamente esse curto-circuito, né? Essa falha de comunicação entre a nossa razão e as nossas emoções. Que é um tema fascinante e muito presente no nosso dia a dia. Pois é. Nós vamos mergulhar no resumo da edição de 25º aniversário de um verdadeiro clássico moderno, que é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Um trabalho revolucionário. E para quem nos escuta ter um contexto das nossas fontes de hoje, o Goleman é psicólogo com doutorado por Harvard e trabalhou muitos anos como jornalista de ciência do The New York Times. Ele tem aquele dom, sabe, de pegar uma ciência acadêmica super densa e traduzir para os perrengues reais das pessoas. Exatamente, ele traz a biologia para o nosso cotidiano. E a grande premissa que ele levanta é algo que sempre incomodou muita gente. Basta pensar no seguinte: por que vemos tantas pessoas com QIs altíssimos, verdadeiros gênios acadêmicos, que gabaritam testes de lógica, enfrentando dificuldades imensas na vida? Aquelas pessoas que têm dificuldade para manter um emprego ou um relacionamento. Isso. E, por outro lado, indivíduos com QIs considerados apenas na média, muitas vezes alcançam um sucesso estrondoso, lideram equipes gigantes e parecem levar uma vida incrivelmente realizada. Essa é a grande charada. A missão da nossa análise de hoje é investigar essa discrepância. A gente quer entender a fundo as ferramentas da inteligência emocional, como a autoconsciência, a autodisciplina e a empatia, e descobrir como elas determinam a nossa eficácia. Essa é uma investigação que muda a forma como as pessoas enxergam o comportamento humano. O trabalho validou a importância das emoções, porque até então elas eram tratadas quase como um misticismo, sabe? Algo da poesia ou só uma fraqueza da razão. Uma falha no sistema, né? Exato. O que o texto nos mostra é que as emoções precisam ser colocadas sobre a lente rigorosa da biologia. Nessa nossa conversa, o foco não será apenas a psicologia clássica, mas a neurociência nua e crua que dita as decisões a cada minuto. Ok, vamos desempacotar isso, porque a fundação de toda a teoria do livro começa com uma ideia muito interessante. O texto sugere que nós possuímos, basicamente, duas mentes operando ao mesmo tempo. Dois sistemas paralelos. Isso. Temos a nossa mente racional, que é aquela voz interna que planeja o orçamento do mês, que pondera os prós e contras. E, paralelamente, temos a mente emocional. Que é impulsiva, instintiva e às vezes parece completamente ilógica. Mas que tem um propósito evolutivo muito claro. A maior parte do tempo, elas operam numa dança harmoniosa. Mas quando a chapa esquenta, as emoções simplesmente atropelam o pensamento racional. A dúvida é, se o intelecto é o grande trunfo da humanidade, por que nós fomos programados biologicamente para deixar a emoção assumir o volante com tanta facilidade? Para entender isso, a gente precisa olhar para o quadro geral da evolução. De uma perspectiva biológica, as emoções nada mais são do que impulsos diretos para a ação. Elas nos fazem agir sem pensar. Precisamente. Elas foram desenhadas para lidar com situações extremas de sobrevivência que exigiam uma resposta rápida demais para o intelecto processar. Se um tigre aparece na frente de alguém, a pessoa não pode parar para calcular a velocidade do vento. Tem que correr ou lutar. Tem que agir. E, fisiologicamente, sentimentos como raiva, medo, felicidade e tristeza preparam o corpo para respostas muito específicas. A raiva, por exemplo, faz o sangue fluir para as mãos, aumentando a frequência cardíaca para facilitar um ataque. E o medo fazer o oposto, né? Exato. O medo redireciona o sangue para os músculos maiores, como as pernas, preparando o corpo para uma fuga desesperada. É um sistema brilhante. E vale mencionar que, embora essas expressões faciais sejam universais na nossa espécie, é a cultura que dita como e quando é aceitável demonstrá-las. E para mostrar o quão poderoso é esse sistema, o resumo traz uma história que é simultaneamente bela e de partir o coração. É o caso de Gary e Mary Jane Chauncey. Uma tragédia que ilustra muito bem esse ponto. Sim,
Eles estavam a bordo daquele trem da Amtrak que descarrilou e caiu num rio na Louisiana, isso em 93. O vagão deles começou a afundar rapidamente na água. No meio da noite, numa situação de pânico total. Exato. Se fôssemos pensar puramente com a mente racional e sob a lei da autopreservação, que é aquele instinto básico de salvar a própria pele, a lógica diria para eles lutarem freneticamente para sair dali. Garantir a própria sobrevivência a qualquer custo. Mas o que aconteceu foi que o casal dedicou os últimos segundos de vida não para se salvar, mas para empurrar a filha deles, a pequena Andrea, que estava numa cadeira de rodas, através de uma janela, para que as equipes de resgate a puxassem. E eles conseguiram salvá-la. Conseguiram, mas o vagão afundou e os dois morreram. É um sacrifício que, do ponto de vista do egoísmo biológico puro, parece loucura. Mas esse caso ilustra de forma comovente a verdadeira hierarquia dos nossos instintos. A mente racional, o neocórtex, simplesmente sai de cena quando um imperativo biológico maior é acionado. O amor anula a autopreservação. Exatamente. No caso dos Chauncey, o instinto parental toma a frente. É a biologia garantindo a sobrevivência da espécie acima da sobrevivência do indivíduo. As emoções são algoritmos profundos que garantiram que a nossa linhagem chegasse até aqui. O dilema é que esses algoritmos foram lapidados em um ambiente selvagem, enfrentando predadores, certo? E hoje o ambiente é outro. É aí que mora o problema. Nós carregamos um sistema configurado para a selva, mas vivemos em cidades modernas. E aí é que a paixão sobrepuja a razão no nosso dia a dia, porque a maioria de nós não está fugindo de tigres. Pensa numa discussão acalorada com um ente querido. O tom de voz sobe e, de repente, as mãos suam, o coração acelera. O corpo entra em modo de combate. A mente emocional assume o controle absoluto. A pessoa para de ouvir a lógica e começa a dar respostas defensivas, agressivas que ela nem acredita de verdade. Horas depois vem o arrependimento. É o famoso falar sem pensar. E embora num bate-boca isso termine com um pedido de desculpas, o livro alerta que esse curto-circuito emocional pode ter finais piores. Tem a tragédia de Matilda Crabtree, que é um estudo de caso narrado no resumo. A história da Matilda é, infelizmente, o exemplo definitivo do que chamamos de descompasso evolutivo. É brutal. A Matilda tinha só 14 anos. Os pais dela tinham saído, mas voltaram para casa mais cedo. A garota quis fazer uma brincadeira e se escondeu no armário do quarto dos pais. Uma brincadeira inocente que o cérebro interpretou de forma letal. Sim. O pai ouviu um barulho e a mente emocional dele interpretou aquilo como perigo iminente. Ele pegou uma arma e foi investigar. Quando ele abriu a porta, a Matilda pulou gritando para assustar ele, e o cérebro do pai nem teve tempo de registrar o rosto da própria filha. O que é fascinante aqui, por mais trágico que seja, é como o cérebro evoluiu. Os centros emocionais que formam o sistema límbico se desenvolveram muito antes do pensamento racional que fica no neocórtex. O pânico tomou conta antes da visão. Dominado pelo medo absoluto, o corpo agiu antes que a mente processasse a imagem. O neocórtex ainda se submete a esses centros primitivos. A teoria de Solomon, mencionada no texto, explica que esses modelos desatualizados entram em conflito com a nossa realidade. O pai atirou e a menina morreu horas depois. A biologia simplesmente jogou o raciocínio pela janela. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o Goleman define esse fenômeno como sequestro emocional. Um termo perfeito para o que acontece no cérebro. O sequestro acontece quando o cérebro límbico sinaliza uma emergência e simplesmente desliga o neocórtex. E o resumo ilustra isso com o caso de Richard Robles, um criminoso que cometeu um assassinato violento impulsionado por puro pânico. Ele não entrou no apartamento com a intenção de matar. Não mesmo. Ele entrou para roubar. Tinha certeza que não tinha ninguém. Mas quando uma das garotas que morava lá acordou, a mente do Robles foi sequestrada. A resposta de lutar ou fugir explodiu, e ele cometeu o crime. Ele disse depois que não tinha controle sobre si mesmo. O que é que aperta esse botão de pânico no nosso cérebro? O dedo que aperta esse botão é uma estrutura chamada amígdala. Que não é aquela da garganta, certo? Não, é a amígdala cerebral. Ela fica no sistema límbico e é o nosso centro da paixão, o sentinela do cérebro. A função dela é avaliar tudo ao redor
e perguntar se aquilo é uma ameaça. Se ela for danificada, ocorre a cegueira afetiva. A pessoa perde a capacidade de avaliar a importância emocional das coisas. Ela simplesmente para de sentir medo ou empatia. Isso mesmo. E no caso do Robles, a amígdala soou o alarme de perigo de vida no milissegundo em que a garota acordou. Mas como essas reações explosivas são formadas tão rápido? Como a amígdala reage antes da gente sequer ter um pensamento consciente? O texto traz as descobertas do neurocientista Joseph Liddell. Ele revelou que existe uma via expressa no cérebro. A amígdala recebe um sinal rudimentar e dispara a reação emocional antes do neocórtex receber a informação completa. É um sistema focado na rapidez em detrimento da precisão. Exato. Na selva, a velocidade salva vidas. Mas hoje, isso gera alarmes falsos. O que me leva a perguntar: como a amígdala aprende o que é um perigo? Como ela forma essas memórias explosivas? Aí entra a parceria entre o hipocampo e a amígdala. O hipocampo retém os fatos, o contexto das memórias. Mas é a amígdala que banha essa memória com as respostas químicas do corpo. Ela adiciona a emoção à memória? Precisamente. Isso explica os alarmes neurais desatualizados. Muitas das nossas experiências da infância foram formadas quando a nossa compreensão cognitiva era limitada. A gente sentiu medo, mas não sabia explicar. Isso. Essas memórias criam gatilhos. Um tom de voz do seu chefe hoje pode disparar na sua amígdala o mesmo pânico de uma repreensão traumática que você sofreu aos 7 anos de idade. É uma reação totalmente irracional no presente. Mas, ouvindo isso, a sensação que dá é: nós estamos fadados a ser reféns constantes desse cérebro primitivo? Não tem solução? A solução neurocientífica existe e atua logo atrás da nossa testa, nos lobos pré-frontais. Eles são o nosso gerente racional. O freio do sistema. Calma. É só um e-mail do chefe, não é um tigre. Eles permitem que as pessoas tenham respostas ponderadas. É uma dinâmica fascinante. Mas a nossa imersão precisa de múltiplas perspectivas. E o texto faz questão de mostrar que nem todo mundo concorda totalmente com essa visão do Goleman, certo? Sim, isso levanta uma questão importante. O texto traz o contraponto do psicólogo Jonathan Haidt. Ele argumenta que essa visão do sequestro pode reduzir a tomada de decisão a um binário muito simples. Como se a emoção fosse sempre ruim e a razão fosse a salvadora. Exato. Para Haidt, o pensamento racional desempenha um papel gigantesco, sim, mas ele defende que em contextos mais deliberativos há uma interação muito mais sutil. A razão e a emoção não são inimigas, elas são parceiras na tomada de decisão. O que nos leva à aplicação prática de tudo isso. Porque a verdadeira tomada de decisão não é eliminar a emoção e virar um robô frio. A eficácia pessoal vem de integrar ambas as mentes. A inteligência emocional é justamente usar os sinais dessas experiências para apoiar as escolhas racionais, não para dominá-las. Para amarrarmos os pontos principais da nossa análise de hoje, nós vimos como a mente evoluiu, passamos pelos perigos de ter a razão desligada num sequestro emocional pela amígdala e vimos a necessidade de buscar a harmonia mediada pelos lobos pré-frontais. Uma harmonia que melhora drasticamente a vida pessoal e profissional de quem busca esse desenvolvimento. Sem dúvida, cultivar esse gerente racional muda tudo. E eu gostaria de encerrar com um pensamento provocativo final baseado nesses alarmes neurais desatualizados que discutimos. Por favor. Se grande parte de nossas reações explosivas ou medos paralisantes de hoje são apenas ecos químicos de eventos arquivados na nossa infância pela amígdala, Certo. quantas das nossas certezas absolutas sobre o mundo agora são, na verdade, apenas fantasmas de um passado que já não existe? Uau! Que reflexão profunda. Fica o convite para uma reflexão silenciosa sobre o que as nossas reações automáticas estão realmente nos dizendo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais essa imersão. Um grande abraço e até a próxima. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que, sinceramente, mudou as regras do jogo sobre como a gente entende sucesso e inteligência. É o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E a ideia central dele é tão poderosa que desafia tudo que a gente achava que sabia sobre o que é ser inteligente, sabe? Então, vamos pensar numa coisa. Todo mundo conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que é um gênio, com um QI altíssimo, mas que na vida parece que não vai pra frente. E ao mesmo tempo, a
A gente vê outras pessoas com uma inteligência talvez mais mediana que alcançam um sucesso assim impressionante. Ué, por que será que isso acontece? Por que só o QI não basta? É exatamente aí que o Goleman entra. A tese dele é que existe um outro tipo de inteligência em jogo, sabe? Uma que não dá para medir com um teste padrão. E o livro se propõe a resolver esse quebra-cabeça, mostrando por que a capacidade cognitiva pura e simples, bom, muitas vezes não é o que decide se alguém vai ter uma vida bem-sucedida ou não. Para a gente conseguir entender essa dinâmica, o Goleman apresenta uma ideia fundamental, a de que nós temos, na verdade, duas mentes, e elas operam de maneiras bem diferentes. É quase como explorar aquele diálogo constante e, vamos ser sinceros, às vezes, aquele conflito, que acontece dentro da gente entre a razão e a emoção. Olha só, a divisão é bem clara. De um lado, a gente tem a mente racional, aquela que pensa, analisa, pondera tudo de forma lógica. E do outro lado, a gente tem a mente emocional. Essa aí é por impulso, sentimento, instinto, é a que sente e reage. O segredo de tudo, como dá para imaginar, está no equilíbrio entre essas duas. E o mais legal é que essa relação toda vem lá de trás da própria evolução do nosso cérebro. As partes responsáveis pelas nossas emoções, o sistema límbico, são muito mais antigas, mais primitivas. Já o neocórtex, que é a casa da razão, se desenvolveu bem depois. E o ponto-chave é esse: a razão evoluiu a partir da emoção. Por isso, os dois sistemas estão assim totalmente interligados, não dá para separar. E essa conexão tão forte, às vezes, pode levar a um fenômeno que o Goleman chama de sequestro emocional. Sabe como é? É aquele momento avassalador em que uma emoção muito forte simplesmente assume o controle total, passando por cima da lógica e da razão. É a origem daquelas ações que depois a gente olha para trás e se pergunta: nossa, o que foi que eu fiz? É que é importante entender que as emoções não são só sentimentos abstratos. Na sua essência, elas são impulsos para a gente agir. Elas nos preparam para lutar, para fugir, para criar laços. São elas que guiam o nosso comportamento, seja para o bem ou para o mal. Para ilustrar o lado, digamos, mais sombrio desse poder, o livro conta uma história que é real e, sinceramente, devastadora. Tudo começa com uma adolescente chamada Matilda Crabtree que só queria pregar uma peça nos pais. Uma brincadeira. Então ela se escondeu no armário, no escuro, esperando eles chegarem. Assim que eles entraram em casa, ela pulou para fora de repente, gritando "bu" para assustar eles. Os pais, completamente assustados, tomados por aquele medo primitivo, num ato totalmente impulsivo, atiraram e mataram a própria filha por engano. A mente racional deles simplesmente não teve tempo de processar. Um exemplo terrível de sequestro emocional. O caso trágico da Matilda Crabtree é um soco no estômago, mas ele deixa muito claro como emoções como o medo, a raiva, podem levar a desfechos catastróficos. Mostra como essas reações, que um dia foram úteis para nossa sobrevivência, podem ser perigosas hoje em dia. Mas claro, as emoções também são o nosso maior superpoder. Se por um lado elas podem ser destrutivas, por outro elas são a fonte da nossa maior força. E para ilustrar isso, o livro traz a história dos pais Gary e Mary Jane Chauncey. É um exemplo emocionante de como o amor e o instinto de proteger quem a gente ama podem levar a atos de sacrifício incríveis, mostrando o lado mais nobre das nossas emoções. Então tá, a questão que fica é: como é que a gente aprende a lidar com essa força toda das nossas duas mentes? Como evitar as armadilhas e usar todo esse poder a nosso favor? Bom, a resposta está em desenvolver um conjunto de habilidades bem específico, e esse conjunto de habilidades é o que a gente chama de inteligência emocional, ou QE. Pensa nela como uma capacidade, a capacidade de perceber, entender e saber lidar com as nossas próprias emoções, e também de perceber, entender e até influenciar as emoções das outras pessoas. E quais são os pilares dessa inteligência? Bom, os principais são a autoconsciência, que é basicamente entender o que se está sentindo, a autodisciplina, para conseguir gerenciar essas emoções, e, claro, a empatia, que é a capacidade de se conectar com os sentimentos dos outros. E aqui vem a melhor parte, a mensagem mais otimista do livro. Ao contrário do QI, que a gente tende a pensar que é algo mais fixo, essas qualidades da inteligência emocional, elas podem ser aprendidas. Elas podem ser desenvolvidas e melhoradas durante toda a nossa vida adulta. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, um convite mesmo para a gente se conhecer melhor.
Se as emoções são esses impulsos para agir, e se a gente pode aprender a lidar com elas, o primeiro passo é sempre entender o nosso próprio mapa emocional. Então a pergunta que fica é: qual emoção na nossa vida tem mais poder sobre a gente?